Fala aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje é a aula de correção aí das atividades da página 422, né, pessoal? Até a página 400 e, deixa eu conferir aqui, até a 430, tá? Depois a gente finaliza aí, compara finalizar, mapa mental, né? E aí a gente finaliza o ano letivo de 2020 na parte de geografia aqui, na falta de história, né, pessoal? Vamos lá então fazer a correção. Eu vou falando aqui para vocês vão anotando aí, vendo se está certinho, tá? Se tiver certinho, coloca o certo, se tiver errado aí, corrijam aí para finalizar bem o ano letivo. Vamos lá. Primeira pergunta, pessoal, é o seguinte: explique a diferença entre globalização e mundialização. Bom, são termos que muitas vezes são sinônimos, né? As pessoas pensam que é utilizado como sinônimo, que é a mesma coisa, mundialização e globalização. Mas para muitas pessoas, inclusive muitos geógrafos, tem uma diferença, né? A mundialização quer dizer a expressar aproximação das sociedades. Mundialização é mais ou menos assim, quando uma sociedade está próxima a outra, em questão cultural, em questão, né, digamos que de conhecimento da cultura, de modo geral, né? Agora o processo de globalização é mais dado na parte econômica, né, que a atual passou na década de 1980 para frente, a integração e interdependência entre as nações. Quer dizer isso, o comércio é no âmbito cultural, econômico, político e social. Que nem a gente vê um exemplo de globalização nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que a cultura deles influencia em vários lugares do mundo, né? A gente vê o processo de globalização que, por exemplo, a gente viu que na crise de 29 afetou o mundo todo, né? A gente viu que nos últimos anos aí a economia também está muito atrelada aos países mais ricos, economias como a economia dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Rússia, né? Então isso está muito interligado. Essa é mais a questão da globalização. O mundo, uma aldeia global, digamos assim. Agora, a mundialização é a questão mais cultural, a questão mais de um país conhecer a cultura do outro, a ideia de mundial. Agora, de globalização, a ideia de globalização de um processo mais, eu digo, mais econômico, né? Aí vem a questão 2, pessoal. Explique o que foi a terceira revolução industrial. Bom, a terceira revolução industrial, pessoal, dizem aí os mais especialistas no assunto, ela começa mais ou menos na década de 1970, e teve a primeira revolução industrial, a parte do carvão lá, da indústria. A segunda, a parte da gasolina, do motor a vapor, do motor, aliás, a combustão. E a gente vem agora a terceira revolução industrial, segundo Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro. Ela vem por meio do meio técnico científico informacional, que é o uso intenso da tecnologia, da automatização, da robotização, né? A robotização, o avanço de sistemas da ciência. A terceira revolução industrial é quando a ciência entra junto com a indústria, né? Aí se torna algo muito importante. Um exemplo agora mesmo com a fabricação das vacinas, né, contra o coronavírus, a importância da ciência estar atrelada à logística, né, das indústrias aí para estar gerando quantidade de vacina suficiente, né, para abastecer o mundo aí para lutar contra esse vírus invisível aí que é o coronavírus, né? Então, assim, pelo menos visível ao olho nu, né? Então a gente pensa aqui, né, pessoal, como a importância da revolução industrial, da terceira revolução industrial, na parte de tecnologia se assimilando com a questão aqui da indústria, né? Aí responde a questão 2. Questão 3, pessoal, tem uma imagem, uma charge, né? E que, com base nos seus estudos sobre globalização e as consequências, explique a crítica abordada. A crítica, pessoal, o quê? É que todas as outras culturas foram massificadas, foram ali deixadas de lado. E você vê que os Estados Unidos ele pega um moedor, que fosse um moedor de carne, está moendo ali as culturas e transformando em pessoas iguais, todas iguais ali, né? Seria o quê? Meio que um imperialismo. A crítica aqui é meio de uma crítica imperialista, né? Como que um país mais rico, como os Estados Unidos aí, ele acaba imperando a sua cultura sobre os outros no processo de globalização. O exemplo disso daqui é as palavras que a gente comentou na aula, né? Que nem a lanchonete lá, McDonald's, tem vários lugares do mundo, a cultura estadunidense se espalhando. Né? O Burger King, vou tomar um milkshake. É fast food, né? Ou seja, você que vê que a TV, o cinema, a internet, agora a gente acaba absorvendo muito de uma cultura estrangeira, é como se ela fosse a única mundial. E a gente esquece um pouco das culturas próprias das regiões. Então essa é a crítica abordada aqui na charge, mas você pode utilizar com as suas palavras para responder também. Questão 3, pessoal, questão 4, aliás. Qual dos blocos econômicos estudados encontra-se nas etapas mais avançadas de integração? Justifique sua resposta. O que encontra-se mais avançado, pessoal, a integração, onde todos ali têm o mesmo objetivo em comum ali, é a União Europeia, né? Porque ela tem um bloco econômico que apresenta uma moeda única. É difícil ter um bloco econômico que consegue utilizar a mesma moeda. Que nem o tem o Mercosul, mas a gente usa o real no Brasil e na Argentina usa o peso argentino, então é diferente, né? Então você vê vários lugares do mundo, os tigres asiáticos, cada país tem sua moeda. Agora, o que a gente pode dizer é que a União Europeia, né, está mais avançada nesse ponto, o euro, devido também à moeda euro ser inserida em vários países ali, né, que estão de acordo com essa questão.
Questão 5, pessoal. A globalização trouxe várias ideias, facilidades, aliás, para o nosso cotidiano, com melhoria de meios de transporte, comunicação. Além também disso, né, porém, ela trouxe também impactos negativos para a sociedade. Sendo assim, cite os pontos negativos da globalização. Ela pode ocasionar exclusão social, né, desigualdade, degradação do meio ambiente, porque nesse processo eles usam muito recursos naturais, então, ó, dano ao meio ambiente, exclusão social, desigualdade, né, o uso excessivo da natureza, sem o devido controle, sem o devido respeito. Então, alguns problemas que a globalização pode estar trazendo aí. Está trazendo, aliás, não pode, não está trazendo. E a questão 6 agora. Explique o que é neoliberalismo. O neoliberalismo, pessoal, é um tipo de técnica, um tipo de prática econômica e política utilizada aí que defende a participação do Estado mínimo. O neoliberalismo é assim, a gente falou de Adam Smith desde o 8º, 7º, a gente falou de Adam Smith, né, que é não intervenção na economia. O Estado mínimo ele põe um pouco dessa ideia de que o governante, o Estado, né, não deve intervir na economia, apenas fiscalizá-lo. Não devem ter empresas estatais. Geralmente quem defende o neoliberalismo é aqueles que querem privatizar as empresas todas, não tem empresa estatal e o governo é apenas fiscalizar. Estado mínimo, apenas para um órgão fiscalizatório, né? E defende a privatização de empresas aí, nacionais e transnacionais aí. Esse é o ponto principal do Estado mínimo. O Estado mínimo está atrelado ao neoliberalismo. O neo quer dizer novo. Liberalismo é economia. Lembra? A gente falou do Adam Smith lá, né? Então é não intervenção estatal na economia. Questão 7, por que os países emergentes estão mais sujeitos à variação do capital especulativo? Bom, esses países aí, pessoal, eles estão com economias mais instáveis, né? Ou seja, pode gerar crises, falências, empresas, até desemprego aí. Quer dizer isso, pessoal? Porque eles estão mais sujeitos ao capital especulativo. Porque, geralmente, o dono de uma empresa, uma fábrica grande, ele não vai instalar a empresa dele num lugar que ele acha que é perigoso, que pode correr riscos de perder aquela empresa, de falir. Então, geralmente, esses países pequenos, países que têm esses emergentes, eles são muito arriscados você instalar uma empresa lá. Né? Tipo, o Brasil mesmo, o Brasil está um país emergente, muitas fábricas de automóvel vieram para o Brasil nos anos 90, não venderam o suficiente de carros e voltaram para os países de origem, né? Então, um dos problemas aí é do capital especulativo, tá? E também por região, também varia muito. Aí agora vem, pessoal, na página 423, o tarefa. Analise a charge a seguir e responda o que se pede. Ó. Explique a crítica da charge referente ao mundo contemporâneo. Bom, a charge é um ponto mais pessoal de ver, mas a crítica principal aqui é que a internet, ela junta pessoas de diferentes distâncias, que nem agora mesmo, vocês estão na casa de vocês, eu estou aqui gravando a minha aula, vocês vão assistir na casa de vocês aí. Então a gente consegue ter comunicação. Então ela aproxima distâncias. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que moram na mesma casa e se usam o celular para falar um oi, um bom dia, né, comunicar. Você vê que às vezes as pessoas estão tão próximas, ao mesmo tempo tão longe, né? Quem nunca viu uma família comendo na mesa ali, né? A família toda reunida ali, em vez de conversar um com o outro, falar como falou, eles estão tudo aqui no celular, ó, né, sem bater um papo. Então isso aqui fala, a crítica principal do mundo contemporâneo é esse. Que a internet, a mídia, ela aproxima distâncias, mas ao mesmo tempo ela distancia pessoas próximas, né? Então é a crítica da charge aí. A questão 2, o pessoal pergunta um pouquinho ali, ó, com base em seus estudos e sobre a dinâmica econômica de algumas empresas que abrem uma filial em outro país, responda, qual é a atração desse tipo de ampliação? Porque uma empresa, ela abre uma filial aí, ó. A empresa é atraída, pessoal, pela questão da mão de obra mais barata, impostos mais baixos, ou mercado consumidor. Muitas empresas vai para outro país ou vêm, né, procurando o mercado consumidor, quem compra os seus produtos, né, mão de obra mais barata para produzir. Exemplo nos Estados Unidos, a gente falou já disso no 8º ano, que tem as indústrias maquiadoras, né, onde que as empresas estadunidenses se instalam na fronteira do México porque procuram uma mão de obra mexicana que é mais barato e depois mandam o produto de volta para os Estados Unidos. Um exemplo, né, impostos mais baratos também. Já vi empresas, né, que em Jundiaí mesmo, na região nossa aqui, tinha uma empresa chamada Vulcabras. Ela fabricava calçados, né, artigos de couro, e os impostos na região de São Paulo, que era mais caro, né, os impostos estaduais, ela resolveu simplesmente migrar para o Nordeste. Aí pegou a empresa inteira e mudaram a empresa para o Nordeste. Ficou só a administração aqui em Jundiaí. Né? Então a empresa que migrou, ela foi em busca de impostos mais baratos, incentivos fiscais e mão de obra mais barata também. Tá? Aí vem a questão 3 agora, da 423. Explique as etapas de integração de cada um dos blocos econômicos. Zona de livre comércio. Ocorre quando os países membros do bloco eliminam e diminuem as tarifas alfandegárias para a circulação de mercadorias entre eles. Ou seja, eles reduzem o preço de entrada e saída de um produto. Né? Isso é a zona de livre comércio, ou seja, que não cobra taxas alfandegárias. União aduaneira. Né? Estabelece a padronização de tarifas para o aumento dos países, para o comércio dos países membros, né? Como países que não fazem parte do bloco. Né?
Ou seja, ela padroniza os preços de tarifa para ser justo, tipo, para todos os países conseguirem participar ali, né, dos países membros, né, conseguirem ter uma taxa justa ali. Mercado comum ocorre na livre circulação de pessoas, serviços, capitais entre os países membros do bloco. Mercado comum quer dizer o quê? Que um produto, as pessoas, né, a economia ali não tem, digamos, taxação para circular, é como se fosse um país só unificado. Aqui no exemplo do mercado comum, exemplo da placa do Mercosul, né, do carro aí, colocaram os carros com placa do Mercosul para que ele possa circular em toda a América, que faz parte do bloco econômico ali, né, sem ter grandes problemas com documentação, por exemplo, né. E por último, união política e monetária é a criação de uma moeda única que substitui as moedas dos países do bloco. Além disso, é criado um banco central. Acho que no Brasil está longe disso, a gente usa o real, está longe de unificar com a moeda argentina, a moeda paraguaia, a moeda uruguaia, mas na Europa deu certo, com o euro, né. Então, a união política e monetária, a palavra monetária vem de moeda, né, fazer a mesma moeda valer em todos os países ali, membros do bloco. Por exemplo, na Espanha, você pode usar a mesma moeda que você compra ali em Portugal, por exemplo. Você usa a mesma moeda que é o euro, tá? Um exemplo. Questão 4, durante a campanha do candidato presidente Donald Trump, né, agora ele é ex-presidente, né, está sendo presidente até o final do ano, depois ele vai sair, que construiria um muro na fronteira do México aí para evitar a migração para os Estados Unidos. Porém, algumas regiões já tem esse muro, já existe esse muro para entrar a barrada de imigrantes aí, mexicanos nos Estados Unidos legalmente. Explica o motivo dos mexicanos migrar para o país vizinho. Os mexicanos buscam ali, pessoal, maior qualidade de vida, porque o salário da mesma função do que o cara faz no México é muito maior nos Estados Unidos. Por exemplo, o motorista de caminhão ganha muito mais nos Estados Unidos do que no México, né? Então, ali as pessoas buscam melhores condições de vida, salários mais altos e melhor qualidade de vida também nos Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos não quer que as pessoas migrem para lá, muitos não querem, como o Trump não quer, para não tomar um emprego, não tomar a área dos próprios estadunidenses ali. Bom, pessoal, agora vem a questão 5. A questão 5 é muito fácil, pessoal, porque todas as preposições são verdadeiras. É incrível que pareça. Todas 5 é verdadeira. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Todas são verdadeiras. Nenhuma é falsa. Tudo que tá aí é verdadeiro, pessoal. Então corrijam aí se vocês colocaram alguma falsa. Na verdade é tudo verdadeiro. As 5, tudo é verdade. Né? Não tem nenhuma falsa aí. E aí a questão, agora vem a questão do Max Desafio. Uma desafio bem tranquila aqui, página 425. A primeira aqui, ó, ficou ler resposta B de bola, adequação dos mercados nacionais. A questão 2 aqui, ela falava, tinha uma perguntinha, levando em consideração o problema acima exposto, escreva um texto que define a globalização e trate os seus impactos nas relações políticas, econômicas, sociais. Aqui você elaborar, pessoal, um pequeno trecho falando da globalização. Aqui é uma resposta praticamente pessoal, você colocaria com o seu ponto de vista. Mas se você citou a política neoliberal, se você falou a manutenção da economia na questão de importação e exportação, PIB, né, a balança comercial está englobada nesse quesito aqui. A questão 3 é um pouquinho falar sobre a questão da FUVEST aqui, falar das principais empresas de internet do mundo, ó, né, que usam aplicativos aí, ou usam, né, como YouTube, Uber, né, o Twitter, a Amazon, que mais? O Instagram, Spotify, Google, né? Então, de um modo geral, essas economias aqui como mudaram de 2015 para 2017, né? E a resposta correta é a letra D de dado. A internet está em constante e rápida mudança, com novas ferramentas aparecendo aí com contribuições relevantes, enquanto outras vão perdendo espaço. Então a letra D de dado é a correta da questão 3. Na questão 4, era apenas para você comentar aqui um pouquinho sobre os Estados Unidos, né? Fala um pouquinho que é o principal agente da participação da economia global, mundial aqui. E o continente africano tem o menor número de países, ou seja, você pode ver que o continente africano é o menor número de países que participa dessa economia mundial, né? Você pode ver que os países desenvolvidos estão na frente dos países subdesenvolvidos. E outro ponto a citar também na questão 4 é o setor terciário, ele é mais forte aí, né, na questão da economia. E a questão 5, pessoal, tinha um pequeno mapa falando dos principais fluxos comerciais. Cite os fatores que justificam aí, né, o crescimento do comércio internacional. Bom, sistema de comunicação cada vez modernizado, sistema de transportes aí, né, cada vez melhor aí, com a parte de comunicação, transporte, né, a ideia da internet, os aviões cada vez mais, digamos que versáteis aí, os portos, os navios cada vez exportando e importando mais produtos com maneira de mais qualidade, e isso leva o comércio mundial a crescer mais, né? Identifique as principais rotas comerciais apresentadas no mapa. Vocês podem falar aí, destaque para as regiões industriais aí, né, como a Europa, América do Norte e Ásia. Europa, América do Norte e Ásia são as principais rotas comerciais, tá? Aí com a questão do Enem, a correta aqui, questão do Enem, a questão 6, né?
A letra E, velocidade de propagação de notícias. Hoje em dia, uma notícia como uma coisa acontece lá na China, a gente fica sabendo no mesmo dia aqui, poucas horas depois, às vezes na mesma hora, no mesmo momento, né? Se a notícia for tão bombástica, relevante, às vezes a notícia corre rápido, né? Na história a notícia ruim corre rápido. Então o principal ponto aqui é esse, a questão E, velocidade de propagação de notícias. Aqui é a imagem da estratégia, né? Tem um avião aí desmontado, cada parte do avião é montada em um lugar. Aqui, pessoal, caracteriza o processo de multinacionais, né? É a ideia das fábricas globais manter uma matriz, mas empresas filiais aí em busca de matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata e incentivo fiscal. Por isso que a fabricante aqui da Rolls-Royce, Reino Unido aqui, né? Fala um pouquinho da fábrica de aviões aqui, por área, né? Cada empresa ali fabrica um pedaço do avião, né? Que depois é somado para montar o avião aí. Então a ideia é de procurar mão de obra mais barata. A questão 8, pessoal, ficou a resposta aqui. Letra B de bola, as proposições aí que estão corretas aí, né? A segunda, a quarta e a quinta, letra B de bola, é a questão 8. Questão 9 ficou sendo a letra E de escola. Padrão atual da distribuição territorial das atividades econômicas, era a resposta aí da 9. A 10, né, justifica a afirmação, container é símbolo de mundialização de trocas comerciais. O container, pessoal, ele virou um símbolo, é uma caixa mágica, porque ele transporta de tudo para todo lugar, né? Então a resposta seria da A, né? O container é um símbolo da globalização. O container é ele que leva todo tipo de produto, desde alimentos, eletrônicos, tecido, tudo que você pensar passa dentro de um container ali para exportar de um país para o outro, né? Pode ser refrigerado ou não, isso varia. Aí indica os fatores responsáveis pela indústria manufatureira da Europa, Estados Unidos e China, né? Em busca de mão de obra barata, baixos impostos e mercado consumidor, a mesma coisa. E a C relaciona a sociedade de consumo com o mercado mundial de sucata, né? O consumo excessivo gera grande quantidade aí de materiais recicláveis e de lixo também, né? Que são muitas vezes vendidos ou reaproveitados, né? Então tem muitos países aí que eles, né, têm investir em reciclagem para melhorar essa questão. Questão 11, pessoal, correta, letra D de dado, desigualdade e desenvolvimento tecnológico, né? É o que causa aí com as regiões do mundo, né, o uso da internet. Desigualdade em muitas áreas, desenvolvimento tecnológico. Tem áreas que você vê que nem, né, tem um grande desenvolvimento tecnológico, a Europa, né, os Estados Unidos aí, as áreas mais ricas, e tem áreas que você vê que não tem internet, né? E a questão 12, resposta letra A, aldeia global. Questão 13, resposta letra D de dado, NAFTA. Estados Unidos, México e Canadá representam NAFTA. E questão 14 aí, letra D de dado também. Eliminação de fronteiras físicas, né? É a questão da globalização. Aí vocês tinham ainda a globalização, para resumir um pouquinho, expansão de transnacionais, formação de blocos econômicos, né? A ideia da procurar taxas alfandegárias, diminuir taxas alfandegárias ou não ter elas, produto livre circulação. Revolução tecnológica e a terceira revolução industrial relacionados aí ao processo de ciência junto com a tecnologia, né? E aí você finaliza a correção da 430, pessoal. Coloquem um certo aí. Ou para finalizar, façam certinho, me mandem pelo WhatsApp aí da escola. É apenas uma página para finalizar, ó, é a página 431 e 432, pouquinha coisa, duas páginas, aliás, né, uma folha. E aí, e o mapa mental da unidade. Aí já era, pessoal, acabou. Próxima aula vem com uma revisão, tá? Qualquer dúvida que tiver, me manda o WhatsApp que eu explico melhor aí. Caso alguém tenha alguma dúvida para fazer esse exercício, para fazer a correção, ou para mandar ou para finalizar, ou mapa mental. E aí a gente acaba a apostila de geografia. Próxima aula, fazer uma revisão de tudo isso que a gente abordou no quarto bimestre e finalizar a nossa aula de geografia. Beleza, pessoal do 9º ano? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida me chama aí. Um abraço para todos. Até mais.